Bom dia a todos. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Salmo 120. Hoje nós vamos estar iniciando uma nova série de mensagens, tá? A gente teve recentemente a série de mensagens dos Cânticos ao Rei. E agora nós vamos ver os Cânticos de Peregrinação, tá? Eu vou explicar para vocês o que são esses cânticos, o contexto, mas a gente vai estudar. São 15, tá? 15 salmos que falam sobre os cânticos de peregrinação. É do Salmo 120 até o Salmo 134. Então, nos domingos pela manhã, a gente vai estar olhando com cuidado para esses salmos. E eu acredito que Deus há de nos abençoar na exposição dessa palavra. Tá bom? Então, Salmo 120 é o salmo de hoje. E que Deus possa falar ao nosso coração. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Vamos orar. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esses cânticos que foram escritos, ó Deus, e eles nos alcançam. Obrigado, ó Deus, porque nós somos edificados e advertidos, exortados, consolados por meio da tua palavra, Deus. O desejo do meu coração é que nessa manhã tu possa fazer tudo isso conosco, ó Pai. Fala conosco por meio de tua palavra, molda, ó Deus, nosso caráter, nosso coração por meio da tua palavra, e que a gente saia daqui um pouco mais sábio, que a gente saia daqui te amando mais, desejando mais a tua presença e melhores, ó Deus, do que entramos. Glorifica o teu nome nessa mensagem, guia-me, ó Deus, dirige minhas mãos, meus lábios, meus olhos, minha fala, tudo aquilo que vier a acontecer nessa manhã, que seja para a tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço isso, amém. Talvez na sua Bíblia, logo abaixo de onde está escrito Salmo 120, esteja escrito Cântico de Peregrinação. Algumas versões talvez esteja Cânticos dos Degraus, tá? Em outras versões podem estar Cânticos de Romagem. O que seriam isso? Quando o povo de Israel, quando Moisés estava junto com o povo, Deus deu para Moisés a orientação de que o povo deveria fazer algumas festas religiosas em adoração a Deus, tá? Tinham pelo menos 3 festas principais que o povo deveria sair de onde estivesse e ir até a capital, Jerusalém, para adorar a Deus, tá? Então eles deviam sair de onde estivesse, não importa se estivesse em Israel, se estivesse em outro país, eles deveriam deixar aquilo e pelo menos uma vez ao ano, pelo menos, deveriam ir e se reunir no templo para adorar a Deus. É claro que o templo vai vir depois, mas havia essa cultura e essa dedicação deles se reunirem para cultuar a Deus em um determinado lugar. E o interessante é que quando eles iam se reunir, eles saíam dos lugares mais diversos. E o que aconteciam? Eles iam entoando cânticos. E a gente tem o do Salmo 120 até o Salmo 134, alguns desses cânticos que eles entoavam no meio da peregrinação. Por isso cânticos de peregrinação. Eles eram peregrinos, saíam de onde estavam e iam até Jerusalém adorar a Deus no templo. Ficou claro para todo mundo o que eram os cânticos de peregrinação? Interessante é que quando a gente olha para os cânticos de peregrinação, a gente vai ver alguns detalhes. Eu vou citar pelo menos 3 coisas importantes antes da gente entrar no texto. A primeira é que quando a gente olha para esses cânticos, a gente vai perceber que alguns estão em primeira pessoa, tá? Em alguns o salmista vai falar eu, primeira pessoa. Em outros ele vai falar nós fomos, nós estamos tristes, nós estamos felizes, nós nos alegramos, ou seja, em terceira pessoa. Então aqui a gente já tem a ideia de que quando estamos em peregrinação da cidade, do lugar de onde estamos, até o lugar onde adoramos a Deus, existem momentos em que estamos a sós, é quando eu falo eu, e existem momentos quando os salmistas estão em grupo, é quando eles dizem nós.
O que isso representa para nós? Nós estamos em uma peregrinação. Nós somos o povo de Deus que está peregrinando aqui na terra até chegarmos a Jerusalém Celestial, até chegarmos ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então, enquanto isso, somos peregrinos e estrangeiros aqui na terra. E o interessante é que no meio da nossa caminhada, no meio da nossa jornada, a gente vai perceber que existem momentos em que a gente caminha em comunidade. Tem momentos em que a nossa caminhada é em grupo, é em comunhão com os irmãos. Mas tem momentos que a gente se sente solitário, momentos em que parece que ninguém mais está ao nosso lado, parece que a caminhada que antes era alegre e em comunhão com os irmãos, agora se torna uma caminhada solitária, uma caminhada a sós. Existem esses momentos na vida de um peregrino. E os salmistas vão destacar para a gente que existem momentos de solidão. Solidão da alma, solidão física e emocional e espiritual. Momentos em que a gente parece não ter ninguém do lado. A Bíblia, irmãos, nos exorta a que a gente ande em comunidade. A gente deve ter uma comunidade. A gente deve fazer parte de uma igreja. Devemos andar em comunhão com os irmãos. Mas tem momentos que mesmo no meio da comunhão, a gente se sente só. São momentos em que a gente está cercado de pessoas, mas parece que a alma está sozinha. Momentos de angústia e de aflição. Então, os cânticos de peregrinação vão dizer para a gente diversas variações das nossas vidas. A gente olhando do Salmo 120 ao Salmo 134, vai ver que os salmistas passaram por momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de confiança em Deus, momentos de alegria em comunhão. Por exemplo, o Salmo vai dizer para a gente: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É um dos cânticos de peregrinação. Ou seja, são aqueles que convidam a ir à casa do Senhor, e isso é em comunhão, é junto, é em comunidade. Mas nesse salmo a gente vai ver que esse homem escreve e relata o que aconteceu com ele no meio da peregrinação da vida dele. Então o primeiro ponto é: nós temos momentos na nossa peregrinação que são momentos que parece que estamos sozinhos, momentos em que a caminhada não é em comunhão com os outros, não é junto dos outros, mas parece que é uma caminhada solitária, parece que é uma caminhada sozinha. E a gente vai aprender, olhando para esse salmo, que nesses momentos, quando parece que a nossa caminhada é solitária, quando parece que a nossa caminhada é sozinha, Deus está ao nosso lado. O salmista vai deixar claro para a gente que por mais que ele se sinta solitário, por mais que ele se sinta um estrangeiro ou alguém diferente daqueles que estão perto, ele está com Deus. A caminhada dele não é sozinho. Quando a gente olha para toda a Bíblia, a gente vê diversos textos onde Deus mostra que Ele caminha conosco, independente das circunstâncias. Lucas, capítulo 24, por exemplo, vai mostrar para a gente 2 discípulos saindo de Jerusalém e indo a caminho de Emaús. Eles estão fazendo o caminho contrário aqui dos peregrinos. Estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús, sem esperança, sem alegria, com tristeza, com desânimo. Eles viam o Cristo que estava vivo, mas que de repente foi morto e agora ainda não havia mais ressuscitado, então eles perdem o ânimo e a esperança. O que acontece? O próprio Cristo se coloca ao lado deles e começa a caminhar com eles. São momentos em que a nossa alma parece solitária, mas Deus vem e se coloca ao nosso lado e caminha conosco. Então esse é o primeiro ponto que a gente vê aqui dos cânticos de peregrinação. O segundo ponto é que esses cânticos vão nos servir para que a gente olhe que a vida cristã é um misto de sentimentos, é um misto de emoções. Se alguém se converte ao Evangelho crendo que só vai experimentar felicidade e alegria para sempre nessa terra, não é assim. A vida cristã tem muitas coisas boas, mas também tem seus momentos difíceis. Tem momentos em que a alegria transborda no coração e a gente quer espalhar isso para o mundo todo. Mas tem momentos em que a alma se aflige, momentos em que a dor e a angústia é tão grande que parece que você não quer sair do quarto, não quer ver a face de ninguém. A vida cristã, gente, não é apenas uma vida de alegria, de felicidade. É uma vida que tem um misto de emoções, de sentimentos e de acontecimentos. Saiba que quando você sofre, você não sofre sozinho. Saiba que quando você passa por dificuldade, você não passa sozinho. Outras pessoas estão na mesma peregrinação, na mesma caminhada que você. O grande segredo é continuar caminhando
e não parar nesses momentos, tá? E em terceiro lugar, eles se preparavam para cultuar a Deus. A gente olha os salmistas e esses homens que peregrinavam juntos a caminho de Jerusalém, eles se preparavam para cultuar. Muito porque a caminhada deles também era longa, tá? De alguns desses homens era uma caminhada longa, era uma jornada longa. E o que eles faziam? Iam se preparando, refletindo, pensando sobre o que eles estavam indo fazer, adorar a Deus. E aqui a gente vê uma coisa interessante que a gente pode aplicar para as nossas vidas. Quantos de nós temos nos preparado para cultuar a Deus? É muito comum que a gente olhe o dia passando e tudo mais, quando dá a hora de ir para a igreja, a gente vai, se arruma e vem para a igreja. Mas não há reflexão, não há um pensamento sobre, nossa, estou indo cultuar a Deus. Não há uma preparação do tipo, Senhor, eu estou indo para te adorar. Nossa, hoje é domingo, dia de louvar a Deus. Geralmente o que acontece é, a gente já acorda em cima da hora, o que faz? Se arruma correndo e vem para a igreja correndo, sem qualquer preparação, sem qualquer reflexão. Me parece que esses salmistas aqui, eles se preparavam para cultuar a Deus. Eles já vão entoando cânticos na preparação da alma, gente. Que a gente possa, a partir de hoje, se esforçar ao máximo para nos prepararmos para cultuar a Deus. Para que o nosso culto não seja um culto apenas mecânico, algo que a gente faz de rotina aos domingos, mas que o nosso culto seja algo de coração, que a gente tenha em mente que quando chegar, vai se aproximando o domingo, a gente vai pensando cada vez mais, nossa, amanhã é o dia de culto, vou cultuar a Deus, vou abrir o meu coração para Deus, vou cultuá-lo de forma que eu talvez nunca tenha cultuado antes. Que a gente possa, meus irmãos, se preparar para cultuar a Deus. Então, os cânticos de peregrinação vão nos mostrar algumas dessas coisas, tá? Que a gente possa pegar como lições e que a gente possa ser grandemente edificados, tá? Por esses textos. O verso 1 do capítulo 120 diz assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Esse salmista, ele começa dizendo que ele clama a Deus. E quando que ele clama? Na angústia. É no momento da angústia dele que ele clama pelo socorro divino. Enquanto a gente vê que alguns homens em momentos de angústia se afastam de Deus, esse salmista não, ele não se afasta. Na verdade, no momento de angústia, ele clama a Deus. A gente precisa aprender a ser como esse salmista, que no momento de angústia não se afasta, mas se aproxima. Talvez você conheça pessoas que no momento estavam bem com Deus, estavam caminhando, vindo aos cultos, vinham à igreja, mas quando a aflição, quando o sofrimento, a angústia começa a pesar sobre elas, elas abandonam a casa de Deus. Porque na mente delas, elas pensam assim, nossa, eu estou vindo aos cultos, eu estou fazendo tudo certinho, olha, eu estou me esforçando para não pecar contra Deus, eu não estou faltando um culto, mas ainda assim eu estou sentindo grandes problemas vindo sobre mim, a angústia vem sobre mim, os problemas estão vindo com força sobre mim, então eu acho que esse negócio de igreja, esse negócio de vir à igreja, não dá muito resultado. E o que elas fazem? Abandonam a igreja, abandonam a Deus. O salmista não age assim. Ele suporta o sofrimento, ele suporta a angústia e ele suporta isso e faz uma oração a Deus. Ele clama, na verdade, ele parece gritar pedindo por socorro, pedindo por alívio. Ele clama a Deus no momento de angústia. O interessante é que ele confessa que Deus responde. Deus responde ao clamor do salmista. Mas a grande pergunta que a gente deve fazer para o texto é: o que causa essa angústia no salmista? O que causa essa aflição? Por que esse homem está clamando a Deus desesperadamente por livramento, por socorro? O que é isso? O verso 2 deixa claro para a gente. Esse salmista está pedindo por livramento. Livramento dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Parece que na vida desse salmista estava acontecendo algo assim. Pessoas estavam mentindo a respeito dele. Pessoas estavam dizendo
coisas que talvez ele não tinha feito. Pessoas estavam dizendo coisas que ele não era como se ele fosse. Então era uma língua mentirosa, que inventava calúnias e difamações sobre esse salmista. E não apenas isso. Não havia apenas calúnia e difamação. Havia uma língua traiçoeira. Me parece, e alguns estudiosos vão concordar com isso, é que língua traiçoeira aqui é aquela bajulação pela frente. É quando alguém chega na sua frente e te bajula e diz coisas que por trás ela não diz, mas na frente ela diz. Ela chega e diz, nossa, você é muito bom nisso. Mas por trás ela está dizendo outras coisas. Então é uma língua traiçoeira. Interessante é que o salmista clama a Deus por livramento. Ele diz, livra-me, Senhor, da língua traiçoeira. Livra-me. A gente não pode perder, gente, a essência e a ideia de que podemos e devemos clamar a Deus por livramento de algumas coisas. A gente não pode cair naquela fatalidade, naquele fatalismo, melhor dizendo, de crer que se eu estou enfrentando uma situação, eu não posso orar por Deus pedindo livramento, porque se eu estou passando por aquilo é necessariamente porque Deus quer que eu passe. É verdade? Mas a Bíblia deixa claro para a gente que a gente pode e deve orar por livramento. Em momentos de angústia, irmão, você pode orar por livramento. Você pode pedir a Deus por socorro. Você pode clamar por livramento. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, a gente vê o apóstolo Paulo pedindo a Deus livramento do espinho na carne. Estava em angústia, estava em sofrimento. E ele ora pedindo livramento. Eu vou além. A gente olha para a Bíblia e vê o próprio Cristo clamando a Deus por livramento. Ele ora lá no Getsêmani, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Cristão, não é errado pedir a Deus por livramento. Se você está enfrentando um momento de angústia, de dificuldade, de sofrimento, clame a Deus por livramento. Mas esteja ciente de que Ele não tem nenhuma obrigação de te livrar do sofrimento. Esteja ciente que talvez você clame por dias, por semanas, por meses, por anos por livramento. E Deus não vai conceder. Mas há uma coisa que Ele sempre concede e é a graça. É a graça que Ele vai te conceder. Existirão momentos que você vai orar por livramento e Deus vai atender. E Ele vai te livrar. Mas tem momentos que o livramento não virá. Tem momentos que o que virá será graça para que você suporte o sofrimento caminhando ao lado de Deus. Não se entristeça, não desanime se o livramento ainda não veio para aquilo que você tem orado. Continue clamando a Deus. Se o livramento não vier, a graça virá e ela te sustentará para continuar caminhando. Esse salmista está orando a Deus e ele está clamando, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Livra-me, Senhor, por favor, livra-me da língua traiçoeira. Essa é uma oração que nós deveríamos fazer. Talvez alguns de vocês estejam passando por algo semelhante. Talvez alguns de vocês estão sendo caluniados. Talvez alguns de vocês estão estão mentindo a seu respeito, dizendo que você fez coisas quando na verdade você não fez, ou dizendo que você é de um jeito quando na verdade você não é. A gente pode orar a Deus como o salmista, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Mas é interessante que a gente tenha em mente que essa oração é uma oração que deve ser feita quando aquilo que os outros dizem a teu respeito é mentira. Porque podem existir momentos em que aquilo que os outros estão dizendo não é mentira. E você acha que é, mas é verdade. Então o que você faz? Pensa que os outros estão mentindo a teu respeito, quando na verdade eles estão falando a verdade. São momentos em que você se julga alguém perseguido. Você julga que estão te perseguindo, estão indo atrás de você, querendo pegar você no erro ou qualquer coisa do tipo. Quando na verdade as pessoas estão falando a verdade. Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 5. Vamos ler o que Jesus falou lá? Mateus capítulo 5. Vamos lá no Sermão do Monte. Isso, Mateus capítulo 5.
Mateus capítulo 5, versículo 11. Diz assim, todos acharam? Diz assim o texto: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Repara que Jesus fala, olha, vocês são bem-aventurados quando caluniarem vocês, quando perseguirem vocês, desde que aquilo que eles falem sobre vocês seja calúnia de fato, seja mentira. Algumas versões diz, bem-aventurados serão vocês quando perseguirem por minha causa, insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem coisas contra vocês. A ênfase do texto ali parece que a bem-aventurança está ligado àquilo que o outro fala quando é mentira o que o outro fala, não quando é verdade. Deixa eu te perguntar, meu irmão. Aquilo que você chama de calúnia, que tem levantado contra você, que as pessoas têm levantado contra você, realmente é calúnia? Ou são verdades que você não aceita? É possível que pessoas falem verdades para nós e a gente fecha o nosso coração, fecha os nossos olhos de maneira que a gente ouve a verdade e fala, é mentira. Que a gente possa tomar cuidado com isso. Que eu possa tomar cuidado com isso. Para que eu tenha ouvidos abertos àquilo que os outros dizem e seja honesto ao ponto de examinar o coração e saber se aquilo que estão dizendo é verdade ou não. Que Deus possa nos ajudar a fazer como o salmista e orar. Livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. A gente também nesse ponto poderia inverter essa oração e clamar a Deus, Senhor, livra-me de ser um lábio mentiroso e de ser uma língua traiçoeira. É muito comum que a gente olhe para um texto como esse e diga, Senhor, olha fulano lá que está mentindo, livra-me dele que está mentindo contra mim, que está me caluniando, dessa língua, Deus, que está me perseguindo. Mas quantas vezes a gente inverte textos como esse e fala, Senhor, não me deixe ser, não me deixe ter lábios mentirosos, nem língua traiçoeira. Que Deus possa nos impedir de ser como esses homens desse salmo. Que de nossas bocas jamais saiam coisas desse tipo. Que a gente lute para que de nossos lábios não saia veneno, mas que saia vida. A gente passou alguns domingos só estudando aos domingos à noite, né? Sobre o veneno que pode sair da língua dos homens, sobre a crueldade, a malignidade que pode sair da língua dos homens. Que Deus nos livre dessas coisas para que a gente possa viver melhor. A oração aqui precisa ser também invertida para alcançar os nossos corações. E a gente vai ver agora o que acontece a esses homens que têm lábios mentirosos e língua traiçoeira. O que Deus tem reservado para esses homens? Verso 3 e verso 4. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. A gente vê aqui que a língua enganadora, ela tem uma recompensa. A gente vê que a língua traiçoeira tem uma recompensa. E essa recompensa é flechas afiadas por guerreiro, como de um guerreiro, e brasas como de sândalo, brasas incandescentes como de sândalo. Isso forma para a gente uma metáfora interessantíssima. Por quê? O que é que a língua faz? O que é que um lábio mentiroso, um lábio traiçoeiro faz com o homem? Ele espalha mentiras que afetam não apenas o seu emocional, mas às vezes até mesmo o seu lado espiritual. Ou seja, parece que a língua tem o poder de afetar o ser do homem. Parece que a língua tem o poder de, como uma flecha, invadir o ser do homem. Deus está falando aqui, olha, esses homens vão receber flechas afiadas de guerreiro, porque as flechas também penetram. Assim como a língua penetra e machuca, as flechas também penetram e machucam. E assim como a língua afiada, a língua enganadora e traiçoeira causa fogo, ou seja, traz confusão, faz queimar a alma, esses homens vão também ser castigados com brasas incandescentes de sândalo. Essa linguagem de brasas incandescentes de sândalo é muito interessante, porque o sândalo era uma árvore que era muito boa para se fazer fogo, porque é uma árvore que retém muito bem o calor e
queima muito bem. Era uma árvore excelente para se produzir carvão, por exemplo. Era algo que mantinha muito bem o fogo. Ou seja, parece que a ideia aqui é que esses homens vão ser punidos de uma forma profunda e que não cessará de arder. É uma forma profunda e que continuará ardendo. O que será isso? O que pra gente, qual é a doutrina pra gente que ensina que a punição dos homens será algo no profundo do ser, da alma, e que permanecerá ardendo? Não é a doutrina do inferno? A gente entende que a doutrina do inferno não nos diz que os homens vão cair no inferno e vão evaporar e vão morrer. Não, é um sofrimento eterno. Então parece que a ideia do salmista aqui é olhar para os lábios e para a língua traiçoeira, e então ele olha para Deus que é justo e que pune os homens que têm lábios e línguas traiçoeiras. Conseguiram entender a argumentação do salmista? Ele olha para o problema e ele olha para Deus que castiga aqueles que cometem esse pecado. A doutrina, meus irmãos, do inferno e a doutrina da justiça de Deus são extremamente importantes. Sabe por quê? A gente olha para o Salmo e não vê o salmista atacando esses homens. A gente não vê o salmista falando, olha, eles são não sei o que lá, e falando calúnias contra esses homens e mentindo a respeito desses homens. O salmista não paga na mesma moeda que esses homens. O salmista não retribui aquilo que esses homens fazem. O salmista, ele apenas ora a Deus e confia na justiça divina. Crer na justiça divina, crer na doutrina do inferno, crer na doutrina da punição divina, nos ajudará a não pagarmos na mesma moeda aquilo que os outros fazem conosco. Tem muito crente vingativo. Tem muito crente que não pode, meu irmão, não pisa no pé dele, que senão vai tomar um soco na cara. Não mexe com ele, que ele é vingativo, ele vai te punir, ele vai para cima de você mesmo, ele vai agir contra você. É vingativo, não consegue segurar no coração e sofreu o dano, é vingativo. Isso mostra para a gente um pouco de desconhecimento acerca da doutrina de Deus, da doutrina da justiça de Deus. Quando a gente entende com profundidade alguns textos bíblicos, por exemplo, Efésios, onde Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades. Quando a gente olha, por exemplo, outros textos que vai Deus olhar para os homens e dizer, minha é a vingança, eu a retribuirei. A gente vai aprendendo que a vingança não tem lugar no reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer a gente e nos exortar que nós devemos vencer o mal com o bem, não ser vencidos pelo mal. É por isso que a vingança não é do cristão. A ira dos homens, diz lá em Efésios, se não me engano, a ira dos homens não produz a justiça de Deus, em Gálatas, perdão. Tiago, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. A tua ira, a tua vingança não produz a justiça de Deus. A gente, quando caluniado, deve aprender com o salmista, quando mentirem a nosso respeito, quando vierem contra nós a esse respeito, antes de falar com os homens, falar com Deus. Spurgeon tem uma frase interessante, ele diz o seguinte, a respeito desse salmo: o silêncio dirigido ao homem e a oração é dirigida a Deus são as melhores curas para o mal da difamação. Diante dos homens, silêncio. Diante de Deus, oração. Essa é a cura para o mal da difamação. Sabe por quê? Ao responder à altura, alguma calúnia, vamos dizer assim, a gente pode acabar gerando ainda mais confusão, ainda mais atrito. Imagina só essa seguinte ideia. Vamos supor que o Vinícius está falando mal de mim. Mentira, tá? Está falando mentira a meu respeito. Eu chego para a Marcela e começo a falar, Marcela, o Vinícius não presta. O Vinícius está falando isso, mas é ele que é assim, ele faz isso, inventa um monte de calúnia sobre ele também. Aí a Marcela começa a comentar com outras pessoas e isso chega no ouvido do Vinícius. O que vai acontecer? Mais briga, mais revolta, mais confusão. Percebe como isso pode gerar cada vez mais atrito? Por isso Spurgeon dá o conselho: diante dos homens, silêncio; diante de Deus, oração e clamor. Deus é o justo juiz. A gente não deve, meus irmãos, dar o troco, pagar na mesma moeda. A gente deve clamar a Deus e buscar nele a solução para esse problema.
É confiando na justiça dele. É confiando que ele não falha e jamais deixará que sejamos permanentemente caluniados. Deus cuida da gente, irmãos. E aí o salmista vai avançar o texto no versículo 5 até o 7, ele vai dizer: ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Aqui a gente tem pelo menos duas interpretações sobre esses versos, tá? Primeira é, quando esse homem diz que ele é um estrangeiro em Meseque e habita entre as tendas de Quedar, isso aqui, gente, não deve ser entendido de forma literal. Sabe por quê? Meseque ficava de um lado e Quedar de um lado totalmente oposto. Então não tem como esse homem viver como estrangeiro em Meseque e ao mesmo tempo habitar nas tendas de Quedar. Quais são as duas interpretações para esse texto? A primeira é, esse homem está usando essa linguagem para dizer que ele está no meio de um povo pagão. Tá? Ele está entre Meseque, ele está entre Quedar. Ou seja, ele está no meio de um povo pagão, um povo que não honra a Deus, um povo que não conhece a Deus, um povo que não teme a Deus. Essa é a primeira interpretação. E aí a base que eles vão usar é que ele tem vivido muito tempo no meio de homens que odeiam a paz. Ou seja, são esses ímpios, esses pagãos que odeiam a paz. Ele está muito tempo no meio desse povo. A segunda interpretação é que esse homem estava no meio do povo de Deus, mas se sentia como alguém que vivia no meio de pagãos. Ele estava no meio do povo de Deus, mas quando ele olhava para o lado, ele não via pessoas agindo como quem pertence a Deus. Ele via, na verdade, pessoas que odiavam a paz. Ele via pessoas que estavam longe de Deus. Então a gente tem pelo menos essas duas interpretações, tá? E de fato, irmãos, é possível que mesmo no meio do povo de Deus, pareça que você não está no meio do povo de Deus. É possível que em algumas reuniões você não se sinta como se estivesse entre os filhos de Deus. É possível, meus irmãos. Tem lugares em que a única diferença entre o mundo e a igreja é o nome, porque a atitude e as práticas são as mesmas. Tem lugares onde você tenta falar de paz e parece que não há paz, há sempre essa rivalidade, há sempre uma luta por posições, há sempre uma luta para ver quem é melhor, uma luta para ver quem consegue fazer as coisas melhor e querer aparecer mais. De fato, existem lugares, meus irmãos, onde mesmo entre o povo de Deus, não estamos entre o povo de Deus. Deus queira que aqui não seja assim. Deus tenha misericórdia de nós e jamais permita que nessa igreja e que nesse lugar a gente se sinta como um pagão, como alguém que vive cercado por pessoas ímpias. Que ao viver em comunidade na nossa igreja, a gente se sinta sempre como membros da família de Deus. Que a gente aqui se sinta sempre como pessoas cercadas de gente que ama a gente, de gente que cuida da gente, de gente que se importa com a gente. Que a gente tenha esse cuidado de olhar para os outros ao redor e não se ver como um pagão, mas como pessoas que confiam e creem em Deus. E aí, mais uma vez, a gente pode inverter o que o salmista está dizendo. É muito bom fazer isso na Bíblia. Ele está dizendo que ele vive entre aqueles que odeiam a paz. Ele diz que ainda que ele fale em paz, eles só falam de guerra. Ou seja, parece que tudo que há ali no meio deles são confusão, é briga, é violência. Que Deus não permita que nós sejamos esses homens. Que Deus não permita que nós sejamos esses homens que só falam de guerra. Esses homens que só procuram briga, só procuram divisão, só procuram calúnia. Que Deus não permita que nós sejamos esses homens. Que a gente possa, assim como o salmista, orar a Deus por livramento, clamar a Deus por salvação desses lugares. Para que a gente possa ter paz em meio a esses momentos de angústia, como o salmista passava. Alguns estudiosos vão dizer que esse é um salmo messiânico, muito pelos esses versos finais. Por quê? Quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente vê de fato que ele foi alvo de uma língua traiçoeira. Judas era uma língua traiçoeira, estava lado a lado com Cristo. Ele foi alvo de lábios mentirosos. A todo momento, fariseus
a todo momento mestres da lei, e todos os outros homens chegavam e proferiam mentiras sobre ele. A acusação que tiveram contra ele foi uma acusação mentirosa. As pessoas caluniavam a Cristo. Então ele foi alvo disso. Ele foi alvo de calúnia. E ele foi um homem que viveu no meio de um povo. Quando ele falava de paz, o povo falava de guerra. Quando ele vinha com a pregação, o povo vinha tentando desqualificar a pregação dele, querendo causar confusão. Várias vezes Jesus pregou e os homens tentaram apedrejá-lo. Várias vezes Jesus pregou e os homens tentaram prendê-lo, porque por mais que ele falasse de paz, o que acontecia era guerra. Eles vinham para tentar causar essa confusão. Então esse salmo também, na visão de alguns, eu acredito que tem sentido sim, é um salmo que também nos fala um pouco de Cristo. E meus irmãos, se Cristo foi caluniado, se Cristo foi zombado, que dirá nós, meros mortais? Que dirá nós, homens pecadores? Que Deus possa, meus irmãos, nos dar graça para nesses momentos de angústia, de calúnia e difamação, saber reagir bem. Porque as nossas ações, elas podem ser planejadas. A gente pode sair de casa e planejar, olha, eu vou agir assim, assim, assim. Olha, eu vou chegar e vou falar isso, isso, isso. Porque as nossas ações são planejadas. Mas as nossas reações nem sempre são planejadas. Nem sempre a gente consegue prever o que vai acontecer. A gente precisa tomar cuidado não apenas com as nossas ações, com aquilo que a gente vai fazer, mas como a gente vai reagir com as coisas. Que a gente possa ter sabedoria vinda de Deus para reagir bem diante dessas situações. Para reagir bem diante de uma mentira que é proferida contra nós. Para reagir bem diante de uma acusação falsa que nos deixa os nervos. Que a gente possa clamar a Deus por graça e misericórdia e saiba como agir nessas situações. O salmista nos ensina aqui. E aí a gente pode partir para algumas aplicações finais, já encerrando. A primeira é: clame a Deus quando estiver em angústia. O salmista nos ensina isso. Tem um coração angustiado, a alma está aflita, está sobrecarregado de problema? Clame a Deus. Aprenda isso com o salmista. Segunda, aprenda que Deus responde orações. Saiba, meu irmão, que quando você clamar, Deus há de responder suas orações, principalmente por meio da palavra. Ele há de responder tuas orações e Ele há de te guiar. Terceiro, não guarde mágoa e ressentimento. É muito comum que quando a gente está diante de uma pessoa que falou mentira sobre a gente, uma pessoa que caluniou a gente, por mais que a pessoa venha se desculpar, ainda fica com o pé atrás e talvez não consiga perdoar. Não guarde mágoa e ressentimento. Perdoe quem lhe pedir. Libere perdão. Entenda que aquela pessoa é uma afligida pelos pecados. Entenda que aquela pessoa não teve a mesma sorte que você. Aquela pessoa não é igual a você. Talvez você consiga resistir a alguns pecados, mas em outros você falha. Aquela pessoa talvez consiga resistir a alguns pecados, mas está falhando nesse da mentira, está falhando nesse da calúnia. Libere o perdão e entenda que você também é pecador e que você também pode cair nesse pecado e necessitar do perdão de outra pessoa. Não guarde mágoas e ressentimentos. Quarto, não pague na mesma moeda. Estão te caluniando? Estão mentindo a teu respeito? Não pague na mesma moeda. Saiba que a vingança, saiba que a justiça é do Senhor e ela virá da parte de Deus. Confie nisso. E quinto, para finalizar, creia que Deus dará graça para que você suporte o sofrimento. Creia que Ele vai te dar graça. Creia que Ele vai guiar as situações para que você consiga enfrentar todas essas situações que podem acontecer conosco no meio da caminhada, no meio da peregrinação. Talvez você está caminhando e você tenha enfrentado momentos de angústia. Talvez tenham pessoas que estão passando exatamente por esse problema aqui. Pessoas que estão sendo caluniadas e de fato é mentira o que as pessoas estão dizendo. Creia que Deus te dará graça para suportar esse sofrimento e essa angústia. Clame a Deus por socorro. Vamos orar? Pai,
Obrigado por essa simples meditação nesse salmo, essa simples reflexão, ó Pai. Permita, Senhor, por favor, que nossos corações possam ter sido edificados essa manhã. Que a gente saia daqui, ó Deus, tendo mais conhecimento acerca de como nós devemos agir, ó Deus, em meio a situações como essas, ó Deus. Por favor, ó Pai, que nós possamos, por graça e misericórdia, receber, ó Deus, de Ti um poder, ó Deus, uma graça que vai fortalecer as nossas almas, para que ao passarmos por essas dificuldades, possamos passar, ó Deus, sendo fortalecidos, possamos passar, ó Deus, sem revidar o mal com o mal, sem poder caluniar os outros, ó Deus, mas que possamos enfrentar todos esses problemas e dificuldades, crendo que Tu és justo, crendo, ó Deus, que Tu há de fazer justiça às nossas vidas. Nós confiamos em Ti, ó Deus, nos ajude por misericórdia e graça. Que Teu nome seja glorificado essa manhã, para a Tua própria glória, ó Deus, e para a nossa alegria. Em nome de Jesus Cristo eu te peço isso, ó Deus. Amém, Senhor.